Eu achei tão legal, Lua, quando eu lancei o livro, quando o livro foi lançado. Eu recebi muitas críticas boas, participei de muitas entrevistas, foi realmente uma alegria para mim. Mas teve um youtuber de literatura muito legal que, ao falar do livro, ele fez o seguinte gesto: trata-se de Glória e de umas questões que ela tem aí para resolver. E, né, eu achei interessante, porque ele não foi desrespeitoso, foi simpático e leve, mas o livro exatamente são muitas questões. Muitas questões aí, vai muitas ler. Questões aí. Então, tudo vai ter, se a gente quiser observar e espremer, tem muitas questões. Muitas. Mas a tentativa sempre é transformar numa narrativa, e uma página dê vontade de virar outra e acompanhar essa história. Ele conta uma história. A gente pode cavucar, mas tem uma história ali sendo contada, de alguns dias sendo vividos. E, claro, em cada gesto, ainda mais você, Lua, você com o seu olhar profundo e transversal, você vai cavucando e fala, mas isso aqui não é bem obrigada. Não, porque a minha escuta é treinada, né, para isso, mas a enunciação da coisa e tal, mais do que o enunciado. E aí tem uma passagem assim que eu fiquei super, assim, não, eu solucei lendo seu livro, e assim, para mim isso atesta para uma virtude do livro, assim, porque um livro que não me cause nada, assim, Gabi, veja, eu sou uma pessoa que eu sinto falta de ar lendo livro. Sabe? Eu fico com asma. Eu tenho asma e a asma aparece nessas horas, assim, sabe? Então, não sei, se um livro também não me provoca, assim, pra quê, né? Então, o seu livro me causou, né? Como diz aqui em São Paulo. E aí tem uma passagem que eu achei tão interessante, que a personagem tira a pele do pé e come. E eu achei tão interessante isso, porque, né, quando você diz agora, né, eu lembrei disso quando você fala, né, de dar o nome à personagem que vive de glória, e, né, então o nome, e eu atrevidamente disse, você restitui a vida da irmã morta na personagem, e você diz, eu me misturo, né, assim, não disse assim, mas disse. E aí que aí eu lembrei imediatamente dessa cena, né, do livro, de se comer, vamos dizer assim, né? Então fez mais sentido para mim ainda, né? Assim, se engolir, né? É forte, né? É bem forte. Aquela cena, porque ela faz a viagem, né? E ela tá no quarto de hotel, num estado que ela não tá bem. Uhum. E ela começa a se cutucar e a mastigar. E é muito duro para ela ali. Foi muito duro escrever aquilo. E é Posso muito duro imaginar. porque tem muita gente que lê e diz, ai, você não devia ter escrito isso. Imagina, devia. Eu adoro. Porque pessoas que vão indo e se sentem incomodadas, né? Uhum. Que se sentem incomodadas porque tem um nojo, tem a sensação de o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Estava indo tudo muito higiênico até aquele momento. Sim. Mas eu acho interessante porque eu quis mesmo criar alguma coisa que desse uma sensação estranha em quem está lendo e que mostrasse que ela estava naquele desespero mesmo. E precisava também se cutucar, fazer alguma coisa, se machucar, mas sem correr riscos. Então é uma cena de limites mesmo. Forte, né? Porque, sim, é possível ficar só no grotesco, se você não para pensar assim, olha, ela está se afundando, né? Assim, e acho que talvez, se as pessoas também sentem isso, né? Se não vão além disso, mas se elas sentem isso, talvez seja porque você constrói uma narrativa que a pessoa se mistura com o personagem, né? Então não é só você ali numa grande mistura, mas o leitor também vai se misturando e se afundando junto, e tem uma hora que, ai não, peraí, não se come, né? Tipo, então... me parece que essa é uma virtude da narrativa, então, né? Fico achando que é um bom sinal esse retorno. Um aprendizado, porque quando eu ouço, mas daquela parte eu não gosto, eu fico como escritora contente. Sim. Contente de ter conseguido criar esse sentimento de rejeição. Exato. É quase como se você pudesse dizer, acho que Glória também não gostou. Acho que ela não gostou, não estava bom. Não estava bom.
Você não gostar, tá tudo certo. Ela também não estava gostando, né? Estava gostando. Uhum. Né, nessa ida ao Uruguai, você apresenta outras mulheres para o leitor, né? E é tão bonito, né? A personagem que trabalha na casa da família e casa com um amigo da família. É uma personagem tão cativante, assim. Você fala dela tão brevemente, mas como leitora eu já fiquei meio apaixonada assim por essa personagem. Pensei, nossa, não sei, assim, tem algo que você descreve de uma doçura, de uma ternura nessa personagem que cativa, né? E aí é mais adiante, já não num tempo passado, mas no tempo atual de visita ao Uruguai, você cria a dona do hotel e sua filha, né? Então, é um livro, assim, e ao mesmo tempo não deixa os homens de fora, né? Porque tem o tio, tem o pai. Eu achei tão legal, assim, né? Isso que esses personagens que, assim, porque tem um dilema muito forte e ao mesmo tempo tem essas personagens que de algum jeito acabam te tirando um pouco do dilema, né? Dá um certo respiro também, talvez, te parece? Sim, isso foi também. Eu acho que tem uma cena logo no começo em que ela fala que às vezes se sentia o tempo todo acompanhada por outras mãos, né? Então, as mãos que tocam, porque ela tá no trabalho de percepção. É linda essa parte, né? Então, nesse sentido, foi importante criar essas personagens que de alguma forma vão tocando nela e dando suporte pela vida. Então, tem as avós. As Então, tem avós, é verdade, as avós, são muito maravilhosas. O tio é maravilhoso também, né? Que tio. né? Tem os irmãos, tem o companheiro dela, tem vários personagens que vão ali tocando, como se ela fosse passando ali, mas sempre sendo tocada por coisas e por pessoas. Ou seja, não é uma solidão, né? Embora ela caminhe para uma viagem sozinha, para um retorno a um lugar, tem um tanto de gente amparando, inclusive pessoas que nem conheciam ela, assim, né? Pessoas que ela encontra, quer dizer, é uma grande capacidade de se relacionar assim com o outro, né? O outro não passa despercebido no ambiente, né? Sim. Eu também reconhecer que nunca se está tão só assim quanto se imagina, né? Sempre tem um pouco isso, sim. Nunca pensei tanto assim nessa coisa, mas eu acho que esses personagens que vão fazendo parte dessa. E não ficam muito tempo, né? O personagem aparece e some, É, aparece e some. Ela que vai é seguindo. gostoso isso, assim, na leitura. É um pouco isso. A dedicatória é ao meu pai que me deu um livro, este. E a gente falou muito da mãe, muito dos filhos, muito né, do tio, das avós, das pessoas que se encontram pelo caminho, das questões simbólicas que o livro abre, né? E sobre o pai, assim, como te deu esse livro? O pai, ele foi crescendo no livro. Eu não sabia que isso ia acontecer quando eu comecei. Ele foi crescendo demais. E quando eu terminei o livro contando o que eu contei, eu senti que só então eu tinha um livro na mão. Mas ele não estava mais ali para eu contar para ele. Uhum. Então, por isso que eu dediquei meu livro ao meu pai. Porque ele me fez chegar até o fim da história do jeito que eu terminei, sem ele saber. Então, Ai, foi uma comunicação a posteriori, digamos. que lindo. Não qualquer pai, né? Um pai muito amoroso, assim, um pai do calã, né? Como dizem os franceses, do carinho, assim, né? Um pai onde você também descansava, né? Assim, um pai como um lugar de descanso, Sim, e de de acolhimento. autonomia, e de conforto. De alguma forma, os dois podiam ser os dois mesmos, sem outros papéis a não ser esse conforto de ser quem se é e de ficar em silêncio também. Uhum, uhum. Um Isso pouco. está bem explorado, eu acho, pela Glória, ali, contando quem era esse pai. Sim, acho que a gente pode, então, assim, o que eu pensei, né, como a última pergunta, é que toda essa busca por uma consistência, mas é o quarto branco, Ah, sim, o sem nada, sem marca. O nome é uma marca, né?
E é um quarto branco, vazio, sem marcas, um lugar onde se pode estar e não precisar lidar com tudo isso que, na verdade, é essa consistência, né? Uhum. Eu achei interessante. Me fala um pouco da decisão desse seu nome do livro, porque a gente está falando de nomeações, né? Ah, E sim. esse é o nome do livro e é justamente um quarto sem marcas, um quarto, né, você não precisa pensar mais nessas coisas todas, assim, te libera um pouco, eu acho, né? Uhum. O que você acha? Olha, o nome do livro surgiu antes do livro existir. Eu sabia que ele ia se chamar O Quarto Branco, sem saber exatamente por quê, mas eu sabia que era uma ideia de um espaço muito mais interno do que externo, um espaço necessário, encontrar um lugar. Uhum. E também já flertava com a ideia de ambientes externos que fossem muito pacíficos e tranquilizadores. Mas eu sabia que não era disso que se tratava, não era de um quarto com as paredes pintadas de branco, um quarto vazio com cortinas de voal. Não era isso, mas eu sabia que era onde eu queria chegar, ou onde eu gostaria de estar. Então ele foi, tanto que o livro ele tem alguns movimentos que eu reconheço como fôlegos únicos, uma primeira curva, né, uma trajetória que precisa chegar na história da irmã, como se ali a gente conseguisse entender da onde vem o sentimento do presente da narradora, e também tinha um outro movimento, um outro fôlego até dizer eu só queria um quarto branco. Que é quando É um descanso, né? é um descanso, eu só queria um quarto branco. E aí depois isso vai se construindo e toma um novo sentido no final, né? Sim. Isso não foi planejado, Lu, o livro, em falando em processos de escrita, ele não seguiu uma estruturação prévia, ele foi escrito. Ai, que gostoso. Eu não sei os próximos, eu tenho projetos estruturados, É. não estruturados. Esse não foi estruturado. Eu sabia Uhum. algumas coisas que eu queria contar, sabia que algumas coisas que eu queria contar eram impossíveis de dizer, e eu queria procurar a forma de dizer. E eu sabia, eu preciso fazer da escrita minha forma de investigação na linguagem. Isso precisa ser, de certa forma, prazeroso, mesmo que doloroso. Uhum. E foi isso para mim, esse processo, sem planejamento, mas eu sabia que ia chamar o quarto branco e sabia que precisava fazer esses percursos para chegar nesse quarto branco e sabia que que ia ter coisas que iam me atravessar durante a escrita. Quer dizer, não sabia, elas me atravessaram, eu permiti que elas entrassem. Sim, quando umas questões aí, como foi assim? Umas questões Umas aí. questões aí, porque o livro fala de muitas questões mesmo, porque, né, quando eu li, eu pensei do que ela está falando, sobre o que ela está falando. Aí eu pensei, acho que ela está falando sobre, o tempo inteiro tem algo sobre uma busca por uma identidade, né? Daí é um nome, uma linhagem, tudo que faz consistência, né? Daí eu pensava, nossa, acho que o livro é sobre o não dito, sobre o silêncio, sobre algo que é negado, né? Aí fiquei pensando, é negado tanto assim, né, da natureza, da mãe, não sei, mas fiquei pensando nisso. E aí, quando eu te faço, né, essa pergunta sobre o quarto branco, me parece que aí volta o silêncio, né? Uhum. Volta um silêncio, mas é outro, não é mais o do não dito. É um É. silêncio mais apaziguado também, né? É um silêncio de quem pode descansar sobre essas questões, talvez, não sei, assim, algo foi feito disso. Acho que as questões elas se atualizam de maneiras diferentes ao longo, né, de um percurso, mas bom, tem algo que ali se resolve também, né? Uhum. Sim, ou que se aceita, ou que se transforma, ou que se entende de um novo jeito. Porque eu acho que eu reivindico mesmo o direito de não saber o que fazer. Reivindico esse direito, eu não sei o que fazer. Diante disso, não farei nada. Vou tentar existir, né? Então, acho que tem um apaziguamento de que está permitido ser. Está permitido ser, não saber. Está permitido sofrer. Está permitido ter passado por coisas indizíveis e lidar com isso. Está permitido compartilhar. Tem muitas coisas que se autorizam, né, no fim dessa Sim, jornada para a glória, né? Porque muito. não são só coisas, né, da cabeça. Tem coisas que ela vivencia muito dolorosas. Sim, sim. Então, tem a perda do próprio filho, né? E depois, sem dar spoiler no final, né? Também, eu tô... É,
mas a perda do próprio filho é dada como fato, dada como, né, já no começo do livro, né, e isso ressignifica também a questão da dúvida do começo, que já havia experiência de tentar, e uma perda também. E do jeito que eu tentei colocar, não era falando de uma questão única, mas um direito ao luto de gravidezes prematuras, né? De gravidezes idealizadas, né? Então, isso também tem tocado muita gente, Imagino. Leitores e leitoras se identificarem com esse estado, né? Mas eu acho muito legal que a personagem fala, eu viajei, eu não fiz um filho, eu viajei. E me parece que tem algo mesmo, né, de um novo momento, assim, né, de um outro estilo de vida, de um outro tempo em que, é verdade, as pessoas fazem coisas, né, durante a vida e ninguém prometeu que o tempo esperaria, que o corpo esperaria, que o útero esperaria. E tudo bem também, né, assim, porque tudo bem querer também, apesar disso, querer ter viajado, querer ter feito muitas coisas e querer também um filho, né? Assim, quem disse que eu não posso querer, né? Mas é muito interessante isso que você fala, porque sim, então haveria que se haver com um filho que se imaginou e que não vai ser possível desse jeito, né? E tem uma coisa assim da esperança da linhagem, né? Porque outros filhos são possíveis, né? Uma adoção e tal, mas a linhagem tem um peso ali, né, no livro, que me parece legítimo. E aí eu achei bonito isso que você está falando de se permitir não saber, porque é como se houvesse um movimento para dar contorno na coisa toda, no fim se permitir o descontorno, né, a abertura, assim, o porvir, talvez, não sei. Acho que sim. Mas olha, foi um prazer, Gabriela, ler o seu livro. Foi um prazer essa conversa. Que bom poder falar, te ouvir. Essa coisa da escrita de si, né? E claro que não é só isso, né? É porque quando a gente fala de si, a gente também está fazendo uma ficção. É uma ficção, é uma história que a gente inventou, né? E em algum momento pode vir a ser outra, né? Então, eu fico pensando o que é que não é escrita de si e o que é que não é ficção, né? Quer dizer... É tudo colado, porque também quando você diz, mesmo quando falamos do outro, ou quando criamos o outro, o quanto não falamos de nós mesmos, é bem por aí, é um trava-língua mesmo. É um jogo de espelhos mesmo, mas eu acho que há projetos em que ficam muito claras as fronteiras e as divisões, e há projetos em que fica menos claro. Sim. Mas eu não me importo muito em que haja leituras que digam que as fronteiras estão mais ou menos derrubadas aqui e ali. Eu acho que, como eu disse, o livro não é mais meu nesse sentido, essa história não é mais minha. E aí o que eu vou vivendo é uma expansão também de olhares e de percepções, e me divirto com as reações. E falo, puxa, olha só o que o outro deu, o que o outro enxergou, o que tem gente que lê e diz que me escuta falando. Falo, nossa, é estranho isso. Mas porque também não é... Mas eu vejo que é uma voz ali narrativa que se pode identificar com algo meu de fato e muito meu mesmo. Mas a história criada, inventada, ficcionalizada, ela tem uma vida própria também. E, enfim. Sim. Mas eu não tenho medo de falar de nada. E fico muito feliz com as leituras, Lua, desde o momento zero. Esse livro foi uma alegria. Eu nunca imaginei que ele fosse ser publicado. Ele foi escrito graças a circunstâncias muito especiais como trabalho de conclusão de um curso de formação de escritores. Então tem uma comunidade, tem todo um movimento. Ele não é só meu, eu dou ele a muita gente. Então é tudo uma alegria. Não poderia nunca ser um registro triste, soturno ou proibido ou negativo, nada. Mas tem
uma coisa assim, né, que eu fico pensando, você achava que esse livro não ia ser publicado e ele apenas é um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti. Eu não achava nada quando eu escrevi em relação à publicação, eu estava muito inteira na preparação dele, com a finalidade própria de que ele ficasse pronto. E aí, a cada momento expandindo, né? Bom, agora está pronto para ser lido, mostrado, publicado. Então, cada etapa é uma etapa, mas essa coisa do prêmio me deixou muito feliz. Ser finalista desse prêmio já é uma distinção. Eu estou honrada, mas também não acho que ele tenha sido feito com esse propósito. Mas eu gosto muito da ideia que mais pessoas o leiam, e que o conheçam. Gosto dessa ideia e fico muito feliz. Mas tenho recebido tantas mensagens queridas de gente que torce. Eu acho tudo isso tão louco, mas é uma alegria mesmo. Mas cada momento é um momento, Lu. O momento de escrever é o momento de escrever, o momento de ver. Então, é viver cada momento com o que se apresenta, sem expectativas que nos tirem um pouco do lugar do presente mesmo. E é interessante isso, né? Porque, bom, não foi um livro escrito para ganhar o Jabuti, não foi essa direção, não era ao Jabuti que estava dirigido, mas, bom, me parece que quando isso acontece, do que se trata é de recolher os efeitos que esse livro produz, né? E produz muitos. E, bom, espero que os insones leitores se animem a lê-lo, se já não leram, e se animem a conversar com você, se já leram. Que continuem dando retornos, assim, que esses retornos continuem chegando e te trazendo as confissões que o livro acaba provocando, assim, querendo contar. Talvez até por ser uma coisa escrita com tanta verdade, né? Acaba provocando isso também no outro, né? Então deixa eu te contar umas coisas que eu tenho como verdades também, assim, muito íntimas, né? E que o seu livro resgata, assim, de lá do fundo. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, Lua. Uma delícia conversar com você. Muito bom, Gabriela, conversar com você. Eu já tinha visto em outras entrevistas, mas aqui comigo foi especial. Que bom.